Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um dos vídeos mais felizes aqui do canal. A gente vai falar sobre o quê? Outlander. Dia 23 de dezembro saiu o 8º episódio da temporada. E, gente, que episódio foi esse, não? O episódio dessa semana foi focado na Brianna, na Claire e no Jamie e em outros personagens também. Se no episódio anterior a Claire e o Jamie nem apareceram, ou quase não apareceram, eu não me lembro exatamente, nesse episódio eles tiveram algumas aparições e digamos que aparições bem importantes. Esse episódio também foi um episódio bem importante porque tivemos vários reencontros. Alguns encontros bons, alguns reencontros bons, alguns encontros e reencontros não tão bons assim. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas no início do episódio ali a gente pode ver que o Roger começa a procurar pela Brianna lá em Wilmington. Eles param lá em Wilmington, que é a cidade onde o Fergus e a Marcia ali vivem. E o Roger começa ali a procurar por ela, pelo aquele desenho que eles têm juntos, que eles fizeram lá no festival alguns episódios atrás. Como já é de se esperar, ninguém reconhece a Brianna ali. O Roger fica um pouquinho decepcionado, mas continua sua busca até que ele entra numa taverna. E meio que assim, do nada, o Roger começa a escutar a voz da Brianna na outra sala. E quando ele vai ver realmente a Brianna, os dois se encontram. Eles têm um encontro ali meio que amigáveis e meio que não tão amigáveis, onde ele começa a segurar mais forte a Brianna e tal. E ali a serva da Brianna, ela vê aquilo e começa a achar estranho o modo de um desconhecido estar tratando a Brianna, a senhora dela, daquele jeito. Ali eles vão pra um outro lugar, Roger leva a Brianna pra um outro lugar. E como eu disse pra vocês que a gente ia ter casamento de Brianna e Roger, tivemos casamento de Brianna e Roger. E foi muito lindo, foi muito fofinho. Apesar de ser um casamento ali que vai durar por 1 ano e 8 dias, se eu não me engano, que é uma tradição escocesa. Mas eles estão casados, né, gente? Por 1 ano e 8 meses, Roger e Brianna são marido e mulher. E é aquilo que eu falei pra vocês, cara, o cara viajou 200 anos no tempo pra encontrar ela. Como que ela não ia casar com ele? Ela faz pra ele, cara, como que eu vou casar contigo se tu viajou 200 anos pra vir atrás de mim? Não tem como, eu preciso casar com você porque você é o cara. Ela realmente assumiu isso, casou com ele, porque a Brianna sempre foi apaixonada por ele, a gente sempre pode ver isso, mas ela não queria nada muito sério. E essa foi realmente a hora, apesar de que algumas coisas aconteceram ali depois, mas a gente já vai falar disso. Quando o Roger ele começa a procurar ali pela Brianna, eu esqueci de comentar isso com vocês, ele pergunta pro Fergus se ele conhece ela, então aí já começa os núcleos a se juntarem, apesar de não se conhecerem, a gente já viu ali os núcleos ali conversando entre si e eu achei muito mara. Eu dei um grito a hora que eu vi pra quem que ele tava perguntando informação sobre a Brianna. Quem mais deu esse grito que nem eu? Comenta aqui. Antes de a gente falar mais sobre a Brianna e o Roger, a gente vai falar agora sobre a Claire e o Jamie, que também estão em Wilmington, para uma reunião com o governador, assistindo ali também uma peça de teatro ali, que foram convidados pelo governador para assistir essa peça. Então eles estão lá na casa da Marcia ali, o Fergus chega. Eu acho muito bacana também como a Marcia e a Claire, elas estão se entendendo. Elas estão sendo amigas e isso é muito legal porque a Marcia pode conhecer realmente quem é a Claire. Porque todas as filhas da Ligori têm um pensamento de que a Claire é uma bruxa, de que a Claire é mal, que a Claire roubou o Jamie dela. E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Então é bacana porque a Marcia tá conhecendo realmente quem é a Claire. Logo em seguida, eu não me lembro se tem alguma cena anterior a essa, mas a gente já pode ver. Vamos falar dos pontos mais importantes da série, combinado? Eu acho que assim fica mais legal, os pontos mais importantes de cada episódio, porque tem coisas que são meio assim desnecessárias. Em se tratando de Outlander, eu acho difícil a gente encontrar pontos desnecessários, porque tudo tem uma razão, mas vamos focar nos pontos mais importantes da série. Logo ali depois que a Brianna e o Roger vão ali pra um lugar, um quarto ali no meio do nada, eu só achei muito estranho o Roger ter encontrado um quartinho ali no meio do nada, ter puxado ela pra lá e ter ficado com ela lá sem ninguém incomodar. Não sei se aquele quarto já era dele, mas se não for, ficou muito estranho isso daí, mas tudo bem, já passou, né? Lá eles se casam, eles têm a primeira noite deles juntos e foi muito fofinho, porque ele foi muito cuidadoso, ela toda preocupada se tinha feito alguma coisa de errado. Foi uma cena muito legal até que ela descobre que o Roger já sabia que os pais dela iam morrer aí nesse intervalo de 12 anos, que aconteceu um incêndio e que eles iam morrer.
Quando ela descobre isso, minha amiga, a casa cai. A casa cai, ela briga com ele, ela fala que ele não tem o direito de fazer escolhas por ela, que ela tinha que saber dessa informação, já que ele já tinha descoberto, né? E que ele foi muito egoísta, ele pensa só nele, na felicidade dele, imaginando que se ela ficasse lá uma hora ou outra, ela ia acabar casando com ele. Ali eles tiveram uma discussão, ela mandou ele embora, ele não acreditou naquilo que ela falou, e depois ela repetiu olhando no olho dele, aquela clássica cena, né? Se é isso mesmo que você quer dizer, diz olhando no meu olho. Ela foi lá e disse no olho dele, pronto, ele foi embora, e ela ficou ali sozinha, triste, chorando. A Claire tá lá numa reunião com as mulheres lá da alta sociedade de Wilmington, conversando com uma das mulheres, se eu não me engano, é a mulher do governador. Eu acho que é a mulher do governador, eu não tenho tanta certeza. E ela ali apresenta para ela o George Washington, que é o futuro presidente dos Estados Unidos. A Claire fica toda alegre, toda felizinha a hora que ela descobre quem é ele e pede para ser apresentada. E a Claire comete uma gafe que todo mundo fica assim, oi, como que você sabe disso? Ele tá lá falando para ela que não sabe muito sobre guerras, porque ele passou a infância dele na Virgínia, se eu não me engano é na Virgínia, e ela fala, claro, você tava lá colhendo, eu esqueci a frutinha que ela fala que tava colhendo. Todo mundo fica assim, ela, não, porque é típico de um garoto que mora na Virgínia fazer isso. Ela tenta despistar, consegue, mas tava toda feliz e empolgada de conhecer George Washington, e depois ela conta pro Jaime que ele vai ser o cara que vai vencer a próxima batalha, e que ele vai ser eleito pelo povo presidente, que vai acabar ali a Era dos Reis. É, uma das coisas que ela fala é isso, se a Brianna tivesse aqui, ela enchia de perguntas. Eu falei, querida, ela tá aí. Ela vai. Ali também no teatro eles conhecem um cara que ele tá sofrendo de uma hérnia. A Claire comenta pra ele que pode ser um procedimento, que pode ser o caso de um procedimento cirúrgico pra retirar. Mas o cara meio que, não, já conversei com o meu médico e tá tudo bem, ele já me recomendou alguns remédios e tá tudo certo. Durante a apresentação do teatro, Jaime descobre que o governador traçou um plano pra prender os rebeldes. E os rebeldes são liderados pelo Murtagh, que é o amigo do Jaime, né? Aquele velho amigo do Jaime. O Jaime, sabendo disso, ele começa a ficar ali todo agoniado, tentando avisar o amigo, porque senão o amigo vai pra forca, porque traição e roubo ali, né, é forca. E ele fica todo agoniado, tentando arrumar um jeito de contar isso pro amigo, até que ele tem a brilhante ideia de dar um soco no colega do lado, que tá sofrendo da hérnia, pro cara não aguentar mais e explodir ali, né? No que o cara ali explode de dor, a Claire é obrigada a fazer a cirurgia nele rapidamente e ele pede para que ela segure o governador para ele ir lá avisar o Murtagh que tá acontecendo isso, que ele não pode roubar a carroça que tá sendo enviada ali com o dinheiro, porque senão ele vai ser preso. Nisso, quando o James sai, ele encontra com o George Washington, que dá uma carona para ele, e ele vai parar na casa do Fergus para pedir o Fergus para fazer esse favor. Essa parte a gente não vê, a gente só vê ele chegando lá no teatro depois que a Claire fez todo o procedimento, inclusive o governador começa a duvidar dela no começo, de que ela é uma cirurgiã, e depois ele termina ali a cena dando os parabéns para ela, falando que ela salvou a vida do amigo dele, e assim, confiando super na Claire. Eles ganharam um ponto de confiança assim, altíssimo com o governador depois disso. Nessa parte, o Jaime ele volta, fala pra Claire que conseguiu dar o aviso e a gente vai lá pra cena onde o Fergus reencontra com o Murtagh, contando pra ele que ele tá ali junto com eles em Wilmington. A princípio ele nem conhece o Fergus, depois ele fica alegre de ter visto ele e eles abordam o plano ali de roubar e vão embora e nada acontece com os rebeldes. Finalizamos a parte de Claire e Jaime, pelo menos por hora, e a gente volta lá pra Brianna. A Brianna entrando na taverna onde ela tava com a Lizzie, ela chega lá e ela encontra quem? Aquele reencontro que eu falei pra vocês, que não foi um encontro tão feliz. Ela encontra com o Bonnet e eles ali estão jogando baralho e resolvem ali a fazer uma aposta e a Brianna entra na sala na hora. Ele tá segurando o anel que ele roubou da Claire lá no primeiro episódio, no final do primeiro episódio. Ele tá segurando ali o anel e nessa hora ele pede pra que ela sopre pra desejar sorte pra ele, que é quando ela vê que é o anel da mãe. Ele pergunta por ela, ele fala que pela última vez que ele viu ela ainda estava viva e que se ela quisesse ela podia ficar com o anel para entregar para a mãe quando a reencontrasse. Ela, claro, aceita, né, e pergunta quanto que ele quer.
pelo anel, ele vai levar ela para uma sala. Ali nessa sala ela começa a questionar o valor do anel e ele fala que ele já tem dinheiro suficiente, que ele quer outra coisa. Quando ela vê o que ele quer, ela tenta fugir, mas infelizmente não dá. A Brianna é estuprada nesse episódio pelo Bonnet. A gente já tinha falado lá no vídeo que eu liberei pra vocês, falando sobre a 4ª temporada, há algum tempo atrás, que a Brianna ia ser estuprada e ela infelizmente foi por ele. E eu acredito, gente, eu tenho sérias razões pra acreditar. Eu não li os livros, tá? Antes que vocês me questionem, me perguntem, eu não li os livros. Mas eu tenho sérias razões pra acreditar em muita gente. Eu acho que eu compartilho dessa mesma teoria de que o Roger, ele vai ser acusado de ter estuprado a Brianna porque a Lizzie viu ele lá sendo um pouco agressivo com ela. Então o Roger, eu acredito que vai ser culpado por isso por um bom tempo. Aí eles vão achar que foi ele até ela ir lá esclarecer tudo, né? Mas aí você vê aquilo, você fica assim, meu Deus, como que dá raiva? Porque tá todo mundo ali na sala, tá todo mundo escutando ela gritando, ela pedindo socorro e ninguém faz nada. Depois que a Brianna sai dali toda destruída, toda arrasada, coitada, com razão, ela pega o anel e ela vai embora e termina o episódio. Eu estou torcendo muito para que chegue o dia em que o Jamie vai pegar esse Stephen Bonnet e vai matar ele. Vai arrancar as tripas dele fora. Tô torcendo, gente, porque assim, que cara, não... Gente, se não for o Jamie pra matar ele, não sei mais quem pode matar ele. Talvez a Brianna, talvez o Roger, mas eu acho que tinha que ser o Jamie. Por tudo que ele fez lá no começo da temporada e pelo que ele fez com a filha dele agora. Vamos falar agora um pouquinho do Sneak Peek, que eu não vi novamente, eu vi uma vez só. Então não tem muita coisa pra eu falar pra vocês aqui nesse vídeo, perdão. Mas o que eu pude perceber é que o Jamie ele vai encontrar com uma moça lá no final do Sneak Peek. E ele vai perguntar pra ela se ela chamou ele, não sei, se ela quer falar alguma coisa com ele. Eu acredito que essa moça seja Brianna, gente. Eu acredito que seja. Por mais que a série às vezes possa tentar mostrar uma coisa pra gente e depois não ser nada daquilo, mas eu acho que vai ser sim, pelo fato que eu disse pra vocês que não tem muita enrolação nessa série. A gente também pode ver a Brianna chegando no quarto dela, a criada dela vendo que ela tá toda machucada, questionar ela sobre isso e ela não fala nada, pelo menos no Sneak Peek. E depois a gente já pode ver ela falando que ela precisa encontrar o pai e a mãe, que o tempo não está a seu favor. Ela fala isso. Então, por isso eu acredito que eles vão se encontrar o mais rápido possível. Também a gente já vai pro 9º episódio. Tem bastante coisa pra acontecer, então por isso eles não podem enrolar tanto assim. Então eu acredito que esse encontro vai sair agora, nesse próximo episódio. Eu não vejo a hora de chegar segunda-feira que vem, gente. Não vejo a hora. Agora me contem o que vocês acharam desse episódio. Foi um episódio cheio de fortes emoções. Isso a gente não pode negar, que teve fortíssimas emoções. A gente já tá aí cada vez mais próximo de ver o encontro da Brianna com o pai. E eu acredito que vai ser muito emocionante. Eles vão tratar ali em certos momentos, porque os dois têm uma personalidade muito forte. Aliás, os três, né? Jamie, Claire e Brianna. Eles vão tratar em alguns momentos, mas tretas de família, casos de família tem Outlander, a gente vê, né? E a gente vê assim, feliz da vida, né, gente? Comenta aqui pra mim o que tu achou desse episódio. Vamos conversar sobre essa série, sobre as tuas expectativas pro próximo episódio, quem sabe? E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Tchau!